Sejam bem-vindos ao canal Cidadão Celestial, muito bom ter você aqui. Eu sou Fernando Pinheiro e no vídeo de hoje nós vamos mais uma vez recapitular a lição da Escola Sabatina dos Jovens. Ainda estamos estudando o livro de Levíticos e estamos já chegando no final, desse maravilhoso estudo desse livro, que tenho certeza que aqueles que estudaram profundamente a lição da Escola Sabatina desse trimestre estão sendo transformados através da Palavra de Deus. Essa semana nós estudamos sobre santidade. E aqui a tirinha dessa semana, diz assim: uma menina mostrando para a mãe que a água não se mistura com óleo. E a mãe disse para ela, assim temos que ser na nossa vida, filho. Estamos neste mundo, mas não devemos nos misturar com os pecados deste mundo. Assim como a água não se mistura com óleo, Nós estamos no mundo, porém não podemos nos misturar com os costumes, com a cultura caída deste mundo. O texto-chave dessa semana, no qual nós estudamos ali o livro de Levíticos, no capítulo 19, nos versos 1 e 2, diz o seguinte: O Senhor disse a Moisés: Fala a toda a congregação dos filhos de Israel e dize-lhes: Santos sereis, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Então você sabe que a salvação, Deus ele nos salva em 3 etapas, Quando nós aceitamos a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós passamos pela primeira etapa, que é a etapa da justificação. Então Jesus perdoa os nossos pecados e nos cobre com a sua justiça. A segunda etapa, a partir do momento em que nós nos entregamos a Jesus, passamos pelo santo batismo, passamos a pertencer à congregação, frequentar os cultos, a igreja. Então, a partir desse momento, Deus ele inicia a segunda etapa, que é a etapa da santificação. E essa leva a vida toda. Depois, a terceira e última etapa é a glorificação, aí é só na volta de Jesus, quando nós estaremos livres do pecado e do mal. Então, a santificação, que é a etapa, digamos assim, do meio, é aquela que vai levar a vida toda. Inicia no momento da nossa conversão e só vai finalizar quando Jesus voltar. Eu separei um texto aqui do livro de Hebreus, no capítulo 12, verso 14, que diz assim: Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então olha o que esse texto está dizendo: sem santificação ninguém verá o Senhor. Então o desejo de Deus para a nossa vida é que nós busquemos desenvolver a nossa santificação. Nós não podemos permanecer no mesmo estado que nos encontrávamos quando a gente se converteu, Nós precisamos progredir a nossa vida cristã, nos desenvolver. Aqui a lição de domingo diz o seguinte: em Cristo e na vida cotidiana. A santidade está ligada a 2 coisas: nossa posição diante de Deus e nossa vida prática. Olha só que interessante. O Evangelho nos diz que Deus substitui nosso pecado por sua santidade quando depositamos nossa confiança em Cristo. Então, se nós estamos debaixo do senhorio de Jesus, automaticamente Deus ele vai substituir o nosso pecado pela sua santidade. A partir daí, então, há uma mudança, uma reforma na nossa vida. Os nossos hábitos, os nossos gostos, a nossa vestimenta, a nossa alimentação, como a gente usa o nosso tempo livre, nossa leitura, tudo vai mudar. As coisas não vão continuar iguais do jeito que estavam quando nós estávamos no mundo, Então aqui a lição diz que a santificação é o processo de se tornar cada vez mais santo, cada vez mais semelhantes a Jesus, E como eu destaquei aqui, isso é um processo que leva uma vida toda. Às vezes tem pecados na nossa vida e quando a gente se entrega a Jesus, a gente consegue largar rapidamente. A gente consegue se desvencilhar desses pecados rápidos. Tem outros que a gente vai ter uma dificuldade maior, Cada um é assediado de forma diferente pelo pecado. Cada um tem tentações e inclinações diferentes. Então, isso envolve luta, envolve
entrega, envolve esforço também da nossa parte. Ao contrário do que muitos hoje em dia pregam, né? De que basta você aceitar Jesus, Jesus te aceita como você é e não ocorre transformação nenhuma, basta que você levante a mão, aceitei Jesus como meu Salvador e está tudo certo. Apesar de nós não acreditarmos que nada do que a gente venha fazer, nada do nosso esforço vai nos recomendar a Deus, né? A nossa justiça é trapo de imundícia, como está escrito lá no livro de Isaías, mas isso não nos desobriga de buscarmos santidade na nossa vida, de forma alguma. Isso não é desculpa para que a gente leve uma vida relaxada, uma vida indolente diante do nosso Deus. Deus é santo e Ele deseja que a gente seja santo também. Deus, Ele quer que a gente suba cada vez mais, né, nos degraus da santidade. E aqui a lição de segunda-feira vem dizendo santidade variada, ou seja, Deus, Ele quer que a gente seja santo em todos os aspectos da nossa vida. E aqui diz o seguinte, que nós devemos ser santos, né, com relação ao nosso relacionamento com os nossos pais, ou aqueles que são pais, o relacionamento com os seus filhos. Ricos e pobres, né, diz o seguinte, que Deus chama aqueles que possuem propriedades e que as usam para fins comerciais a serem santos, deixando um pouco da colheita para os pobres recolherem, que é um resumo, né, do que está escrito lá em Levítico 19, dos vários aspectos da santidade que Deus ele quer desenvolver em cada um de nós. Então, os pais, né, são a questão dos relacionamentos familiares, ricos e pobres, é a questão daqueles que possuem, né, uma condição financeira melhor e têm condição de ajudar aqueles que são mais desfavorecidos. Aqui tem até uma parte que eu destaquei que diz o seguinte: santidade não é apenas compartilhar o que temos com os necessitados, mas também trabalhar duro e prover o melhor que pudermos para nós mesmos e nossas famílias. Então Deus ele deseja que a gente se esforce também no nosso trabalho, independente se esse trabalho é de um elevado grau de importância perante a sociedade ou se é um trabalho considerado mais simples. Não importa, nós temos que nos esforçar. A questão da justiça, né? Pessoas santas nunca corrompem a justiça, mas a tornam incondicionalmente disponível a todos. O verso 15 de Levítico 19 ensina que a justiça deve ser administrada tanto aos ricos quanto aos pobres, né? Então, nós vivemos num país extremamente corrupto que é o Brasil. A classe política, infelizmente, dá péssimos exemplos, né, para cada um de nós, mas nós não podemos nos contaminar com isso. Tem até uma frase que é muito utilizada, né, que é dar o jeitinho brasileiro. Nós não podemos nos contaminar com isso, porque não é essa a vontade de Deus para a nossa vida. Ele quer que a gente seja santo em todos os aspectos. Aqui diz também espiritualismo e ocultismo. Deus deseja que seu povo santo fique longe do espiritualismo em todas as suas formas. Beber sangue, conversar com os mortos, tatuar o corpo, prostituição e sacrifício de crianças eram práticas pagãs frequentes nos dias em que Levítico foi escrito. Então aqui a lição de segunda vem tratando desses diversos aspectos da santidade. A lição de terça diz assim: leis debatidas de Levíticos. Levítico 19:19 é uma passagem que causa muito debate, inclusive não ocorre em nenhum outro texto da época. Então esse texto está dizendo a respeito de algumas misturas que poderiam ser feitas ali com relação a animais e também com sementes, né? Quando a gente lê aqui diz o seguinte: guardarás os meus estatutos, não permitirás que os teus animais se ajuntem com os de espécie diversa no teu campo, e não semearás semente de duas espécies, nem usará roupa de dois estofos misturados. Então, existem algumas discussões com relação a esse texto, e aqui tem um trecho que é muito interessante, que diz o seguinte: nós não devemos estudar Levítico com o nosso próprio discernimento, né, tirando as nossas próprias conclusões, mas comparando os ensinos do Antigo Testamento com os do Novo para descobrir quais leis ainda se aplicam a nós hoje. Alguns textos da Bíblia são distorcidos, né, por pessoas que de repente querem invalidar
algumas leis e orientações de Deus para a nossa vida hoje, dizendo que por esse tipo de texto aqui ele não nos diz respeito ao hoje, então nós podemos invalidar outros textos aí. Então aqui está dizendo, né, que nós devemos ter cuidado para não construir uma doutrina apenas de um texto bíblico, especialmente se o seu significado não for claro para nós. Então, realmente tem alguns textos na Bíblia que o significado não fica assim tão claro. Então o que a gente tem que buscar é entender esse texto à luz de outros textos, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, e nunca jamais montar uma doutrina baseada em um único texto isolado da Palavra de Deus. Então isso vale para o livro de Levítico e para qualquer outro livro das Escrituras. A lição de quarta, a palavra que a gente linkou aqui foi justamente santidade, né? Então eu coloquei aqui santidade, tem a ver com conduta, você ser verdadeiro diante de Deus, não viver uma vida dupla, né? Demonstrar ser uma coisa no público e no particular você ser outra. Santidade tem a ver com pureza, ser como Cristo, ajudar o próximo, guardar os mandamentos de Deus. Então muitas palavras aí que a gente pode intercalar com a palavra santidade. E a lição de quinta, oculto e revelado. Então algumas pessoas podem se perguntar, né? Mas onde está Jesus aqui no capítulo 19 de Levíticos? Outros perguntam, onde está Jesus, né? Quando Deus ele dá essa série de leis ali ao povo de Israel. Primeiro que nós devemos entender que foi o próprio Cristo que deu as leis ao povo. Foi o próprio Jesus. E aqui está dizendo na lição que, como acontece em todos os outros capítulos de Levítico, Jesus está presente no capítulo 19. Por exemplo, quando Deus ele ordena ali para que as pessoas que são donas ali das plantações, elas quando forem fazer a colheita, elas não recolham aqueles alimentos que caíram no chão, né? Porque ali vai servir para que o pobre e o estrangeiro, quando precisar, ele possa ter ali o que ele comer. A gente pode entender que essa lei, ela ajudou, por exemplo, a manter a linhagem de Cristo. Porque diz o seguinte, esse mandamento possibilitou que Jesus viesse e salvasse o mundo, o fato que fica claro quando lemos o livro de Ruth, que descobrimos como a obediência de Boaz tornou possível a linhagem de Jesus, né? Porque Ruth faz parte ali da linhagem de Cristo. Se Boaz tivesse colhido todos os grãos de seus campos e não deixado nada para os necessitados, Noemi e Ruth poderiam ter morrido, e isso teria interrompido ou alterado significativamente a linhagem de Jesus. Acho que é muito interessante, né? Esse paralelo, esse link que é feito, porque esse homem Boaz, né? Se você ler o livro de Ruth, você vai entender melhor a história, que a gente está apenas passando assim bem por alto. Mas este homem, ele obedeceu a palavra de Deus, né? Ele deixou ali os grãos de seus campos, e aí Noemi e Ruth passaram ali, então puderam se alimentar, né? E aí Ruth está então na linhagem do Messias, na linhagem de Jesus. Coisa maravilhosa, né? Então, a lição de sexta, para a gente fechar aqui, santidade prática, né? Alguns textos de Ellen White que diz o seguinte: é importante que haja uma obra completa e profunda no coração de todo o agente humano. Então Deus, quando Ele nos salva por completo. Aquele que começou a boa obra em vós há de completar até o dia de Cristo Jesus, diz a palavra de Deus, né? Deus guia o seu povo passo a passo avante. A vida cristã é uma contínua batalha, marcha contínua, não há descanso dessa luta. É por meio de constante, incessante esforço que mantemos a vitória sobre as tentações de Satanás. Então, meus amigos, todos aqueles que querem levar uma vida santa, uma vida justa, piedosa diante de Deus, vão passar por lutas, por dificuldades. Vão ter que lutar muito contra a sua natureza pecaminosa. Só que Deus, Ele nos dá todas as ferramentas para batalhar essa luta, né? E para batalhar e para vencer. Aqui um outro trecho que diz assim: se Deus fez provisão para que o ser humano obtenha a vida eterna, Ele tem meios para atender a exigência de que pratique a santidade nessa vida. Então, se Deus está dizendo, sede santos porque eu sou santo,
é porque isso é possível. É possível. É possível nós atingirmos, sim, um grau de santidade. Não seremos perfeitos, né? Ninguém aqui está defendendo, e nem a lição longe disso, está, de defender a ideia do perfeccionismo, né? De que nós não pecaremos mais. Nós continuaremos pecando, mas o pecado na vida de uma pessoa santa é um acidente, e não uma constante, e não um estilo de vida. Então o meu desejo para mim, para todos aqueles que estão nos assistindo, é que a gente sejamos santos aos olhos de Deus, que busquemos desenvolver a santidade com tremor e temor, até o dia de Cristo Jesus. Porque levar uma vida santa diante de Deus é ser muito mais feliz, muito mais completo. E isso é maravilhoso para cada um de nós. Veja que Deus, Ele deseja que a gente leve uma vida plena e não uma vida medíocre, meia boca. Não é esse o desejo de Deus para nós. Então que Deus possa te abençoar, que você possa desenvolver a sua santidade diante dEle e continue estudando a lição da escola sabatina, continue comendo do maná espiritual e assim a palavra transformando e te santificando também a cada dia. Forte abraço, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.